Nesta oportunidade, nós temos a grata satisfação de ter conosco dois irmãos preciosos para nos trazer um trabalho evangélico voltado para os nossos corações. Eu posso ter e contar nesta noite com o pastor Thomas Effer, que tem vindo de Gana, na África, para estar conosco nesta programação. E ele será interpretado pelo irmão José Paulo de Oliveira. Vamos ouvir, através dele, interpretado pelo irmão José Paulo, a palavra de Deus. Good evening, friends. Boa noite, amigos. We thank the Lord for this opportunity to speak to you. Nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade para falar com vocês. And my prayer is that this short sermon will be a blessing to somebody. E a minha oração é que este curto sermão seja uma bênção para alguém. That it will make somebody recognize his eternal destination. Que faça alguém reconhecer a sua própria destinação eterna. As the pastor said, I'm coming from Ghana, West Africa. Como o pastor disse, eu venho de Gana, na África Oeste. Living in the capital city, Accra. E vivo na cidade capital de Gana, Accra. Now, Brother Granger has become a good friend of mine. Meu irmão Granger se tornou um grande amigo meu. Now, we want to just reach the people with this short message, the resurrection of the word. E agora nós apenas queremos alcançar as pessoas com esta pequena palavra da ressurreição da palavra. I will take my short reading from the book of Matthew. Eu tomarei a escritura do livro de Mateus, chapter 28, capítulo 28, I'm reading from verse 6 versículo 4, to 10. versículo 6 ao 10. He said, he is not here. Ele não está aqui, He is risen. porque já ressuscitou. And he said, come and see the place where the Lord laid. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. And go quickly and tell his disciple that he is risen from the dead. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Now we want to talk the resurrection of the word. Agora nós queremos conversar sobre a ressurreição da palavra. God is the word. E Deus é a palavra. And when he created man in his image. E quando ele alcançou os homens com sua imagem, That God himself will live in man. Que Deus mesmo viveria no homem. But when sin came in the Garden of Eden, mas quando o pecado veio no Jardim do Éden, God could not live in man again. Deus não poderia viver novamente no homem. So God has to make a way to redeem man. Então Deus tem que fazer uma maneira de redimir o homem. So God himself became word. Então Deus mesmo se tornou palavra. And he became flesh like man. E ele se tornou carne como um homem. So that he can take the place of man. Para que ele pudesse tomar o lugar do homem. And destroy sin. E destruir o pecado. This was spoken right in the Garden of Eden. Isto foi falado no Jardim do Éden. When sin was introduced, que quando o pecado foi introduzido, God spoke, Deus falou that the woman's seed que a semente da mulher shall destroy the serpent. Deveria destruir a serpente. Which means there was a prophecy, o que significa que havia uma profecia that's supposed to be fulfilled, que era suposta a ser cumprida with regards to the destruction of Satan. Sobre a destruição de Satanás. And that was the prophecy that fulfilled in Mary. E essa foi a profecia que foi cumprida em Maria. He's the only woman that got seed. Ela é a única mulher que tem semente. Without that is a man's instrumentality. Sem o instrumento de um ser humano.
So Jesus was the Word made flesh Então, Deus era a palavra que se fez carne to destroy sin. para destruir o pecado. And the churches came together E as igrejas se ajuntaram because his teaching was really condemning their traditions. porque os seus ensinamentos realmente condenavam He as was tradições. really bringing them back to the revelation of the Word. Ele estava os levando de volta à revelação da palavra. But they didn't like it Mas eles não gostaram because it daquilo, was against their tradition. por causa que ia contra a tradição deles So they na looked for época. a way to destroy him. Então eles procuravam uma maneira de destruí-lo. But the Bible has already spoken of him Mas a Bíblia já havia dito dele that he would die and resurrect. que ele morreria e ressuscitaria. So it was a prophecy that should be fulfilled. Então era uma profecia que deveria ser cumprida. And before they could destroy E him, antes que eles pudessem destruí-lo, according to the Bible, de acordo com a Bíblia, they have to get two or three witnesses eles têm que tomar 3 testemunhas to witness against him. para testemunhar contra ele. So when you look at Matthew 26, Então, quando você vê em Mateus 26, verse 59, versículo Matthew 26, 59. 59, versículo 59 de Mateus 26. Now the chief priest Agora, os príncipes dos and the sacerdotes elders e os anciões and all the e todo council, o conselho they sought false witness against Jesus buscavam falso testemunho contra Jesus to put him to death, para poderem dar-lhe a morte. but they found none. E não o achavam, Yea, though many false witnesses came, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. yet found they none. Mas não o achavam. But at last Mas por fim, came two false witnesses chegaram 2 testemunhas falsas and said, e disseram: this fellow said, Este disse: I am able to destroy the temple of God and build it in 3 days. Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. But that temple he was referring to was himself. Mas esse templo que ele falava era ele mesmo. And today, E hoje, the same false witnesses are on the land again. as mesmas falsas testemunhas estão no mundo novamente. When God speaks his word, Quando Deus fala a sua palavra, because the people don't understand, porque as pessoas não entendem, they always sought for false eles witnesses sempre procuram falsas testemunhas to destroy the word of para God. destruir a palavra de Deus. So, and Paul said, E Paulo disse, when he was speaking to the Galatians, quando estava falando aos Gálatas, Galatians chapter 1, Gálatas capítulo 1, Paul said, Paulo diz, verse 8, versículo 8, he said, but we, mas ainda or an angel from que heaven, nós mesmos ou um anjo do preach céu any other gospel vos anuncie outro evangelho, unto you than which we have além do preached, que já vos tenho anunciado, let him be accursed. seja anátema. Paul was warning the people Paulo estava advertindo o povo to be careful with false para ser witnesses, cuidadosos com falsas testemunhas, because they will come with false teachings. porque eles viriam com falsos ensinamentos. So now Jesus Christ, Então agora Jesus Cristo, because he has made a promise that he will rise again, porque ele fez uma promessa de que levantaria novamente, even his people did not believe. até mesmo o seu povo não So acreditava. when the woman went to the sepulchre, Então quando a mulher foi ao sepulcro, they were looking for him in the dead, among eles the estavam dead. procurando ele entre os mortos. Today, Hoje, the churches as igrejas are looking for Jesus in the grave. procuram Jesus Cristo nos túmulos. You cannot see Jesus in Você a não seminary. pode ver Jesus num seminário. You can see Jesus in a Bible school. Você não pode ver Jesus numa escola bíblica. You can see Jesus in a denomination. Você não pode ver a Jesus numa You can denominação. only know him in his word. Você apenas pode vê-lo na sua And palavra. what did he tell the people? E quando ele contou ao povo, He said, I will rise ele again disse: Eu levantarei novamente and meet you in e Galilee. te encontrarei na Galileia. They're supposed to look at the word, Eles eram para procurar na palavra, not to go to the grave, não ir para os túmulos, because he will not be there. porque ele não estaria ali. So Mary and the other Mary, the two Marys, Então as 2 Marias, when they went to the sepulchre, quando eles foram ao sepulcro, they are just the type like the churches today. eles eram o mesmo tipo das igrejas de hoje, Because the woman is a church. por causa que a mulher é uma igreja. And these two women, Essas 2 mulheres, they went to the grave, elas foram ao sepulcro, looking for the living. procurando
pelo vivo. Jesus was alive. Jesus estava vivo. But they were looking for him in Mas among eles the dead. estavam procurando por ele entre os That mortos. is what is going on today. Isso é o que acontece hoje. The churches don't see the resurrection. As igrejas não veem a ressurreição, But he is alive. mas ele está vivo. That is what we are here to tell you. E é isso que viemos aqui para lhe dizer. There is no religion on this earth Que não há religião nesse planeta that can point to an empty tomb. que pode apontar para um túmulo vazio. No religion. Nenhuma religião. But Jesus Christ, Mas Jesus he Cristo, is the only one ele é o único that can say que poderia dizer in John 10, 16 to 18, em João 10, 16 ao 18. he said, I lay down my life. Eu deito a minha vida, I have power to put it eu down, tenho poder para and I tirá-la. have power to take it E eu again. tenho poder para tomá-la novamente. He proved it. Ele provou. Even before he did that, Se, mesmo antes que ele fizesse he isso, went to Lazarus' grave ele foi para o túmulo de Lázaro and proved that he is the e resurrection. provou que ele é a ressurreição. When Mary was weeping, Quando Maria estava when chorando, Martha was quando weeping, Marta estava he chorando, said, your brother will live ele again. disse, seu irmão viverá novamente. They were thinking of the resurrection. Eles estavam pensando sobre a ressurreição. But Jesus said, Mas Jesus disse, I eu am the resurrection. sou a I ressurreição. am the life. Eu sou a vida. Your brother will E live. o seu irmão viverá. He raised Lazarus Ele ressuscitou a Lázaro to prove that para provar isto. he is the resurrection. Ele é a ressurreição. And when he went to the E grave, quando ele foi ao túmulo, he came out of the grave ele saiu do túmulo, because the power of God, the Holy Ghost, porque o poder de Deus, o Espírito Santo, cannot leave him. não pode viver. He can't leave him. Não pode... He can't leave him. Não pode viver. He only paid the price of sin. Ele apenas pagou o preço do pecado. And he has to rise E ele again tem que levantar novamente to redeem para every son of God. redimir a terra. So now, Então agora, he is not in the grave. ele não está no túmulo. But the denominations, Mas as denominações, today they still want to crucify him eles again. ainda querem o crucificá-lo They want to novamente. put him in the grave. Eles ainda querem colocá-lo num túmulo. My brother, Meus irmãos, we are not here to condemn anyone. não estamos aqui para condenar We qualquer are um. here to help you. Nós estamos aqui para ajudar alguém. Because we were also in Porque denominations. nós também estávamos em I denominações. was also in Eu denomination. também estava em denominações. But by the grace of God, Mas pela graça de Deus, the light of God shone on me. a luz de Deus brilhou sobre mim. And remember, E lembre-se, when they went to the grave, quando eles foram ao sepulcro, according to that is Luke de 24, acordo com Lucas 24, it was early in the morning. era cedo na manhã. The sun was rising O sol estava nascendo. to prove that there was a new sun Para shining. provar que havia um novo sol nascendo. Jesus was resurrected. Jesus foi ressuscitado. He was not in the grave. Ele não estava no túmulo. So today, Então hoje, there is another that is press. People are putting Jesus again in the grave há again. uma pressão. O povo coloca Jesus novamente no sepulcro. When the word was planted in Pentecost, Quando when a palavra, on Pentecost Day, no dia do Pentecoste, it was the light of God. foi a luz de Deus. Because Jesus is the light. Porque Jesus é a luz. When you read 1 John, Quando você ler em 1 João, John said, I am not the light. João disse, eu não sou a luz. I only come to testify of the light. Eu apenas venho testificar Jesus pela is luz. the light. Jesus é a luz. But they put Jesus in the tomb. Mas eles colocam Jesus na tumba. Remember, Lembre-se, when Jesus was crucified on the cross, quando Jesus foi crucificado na cruz, there was total darkness. houve total escuridão. Darkness. Escuridão. Because the light of the world has been Porque taken away. a luz do mundo havia sido tirada. So the whole world was in Então darkness. todo mundo esteve em escuridão. But on the third day, Mas no terceiro dia, Jesus rose up Jesus levantou and novamente. there was light. E havia luz. Like God spoke in the beginning, Como Jesus falou no começo, let there be light. haja luz. So when darkness fall upon the earth, Então quando a escuridão caiu sobre a God terra, has to speak the light again. Deus tem que falar a luz novamente. And the light came out. E a luz veio novamente. Jesus could not remain in the grave. Jesus não poderia ficar no túmulo. Now, when you Agora, read Isaiah, quando você ler em Isaías, chapter 60, Isaías capítulo 60, Isaiah 60, Isaías 60. it said, arise, Levanta-te, shine, resplandece, for thy light is come, porque vem a tua luz, and the glory of the Lord is e a risen glória do upon you. Senhor vai nascendo sobre ti. For behold, Porque eis the darkness shall
cover the earth, que as trevas cobrirão a and terra, gross darkness e a the escuridão people. os povos. But the Lord shall arise upon Mas sobre thee, ti o Senhor virá and surgindo, his glory shall be seen e a upon sua thee. glória se verá sobre ti. And the Gentiles shall come to thy light, E os gentios caminharão à tua and kings luz, to the brightness of thy e os rising. reis ao resplendor que te So nasceu. now there is a rising sun. Então agora há um sol nascente. The life of God A vida de Deus could not remain in the grave. não poderia ficar, permanecer no So túmulo. Jesus resurrected. Então Jesus ressuscitou. Today, Hoje, when you look at the denominations, quando você procura, quando você vê as they denominações, talk about Jesus. eles falam sobre Jesus. Even during the time of Jesus Christ, Até mesmo no tempo de Jesus, the denominations of that day, as denominações daquela época, they were talking about Messiah. eles estavam falando sobre o They were Messias. talking about Messiah. Eles falavam sobre o But they Messias, could not recognize Jesus mas as eles the não Messiah. puderam reconhecer Jesus como Messias. So today, Então hoje, the people are talking about Jesus. as pessoas falam sobre All Jesus. the churches Todas as are igrejas talking about Jesus. falam sobre Jesus. But I want to prove to you Mas eu quero provar a that they vocês don't know what they are talking about. que eles não sabem sobre o que eles Because falam. Jesus is the word. Porque Jesus é a The palavra. moment you refuse to believe the word of God, No momento que você recusa a aceitar a palavra de Deus, then you are putting the word in the grave again. então você coloca a palavra no túmulo That novamente. is why in the book of É Hebrew, por isso que no livro de Hebreus, chapter 6, Hebreus capítulo 6, yeah, Hebreus capítulo 6, it says, e diz, verse 6, let's cut it short. verso 6, If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. So my brother, Então, irmão, you can call yourself any name you want to call. então você pode chamar qualquer nome que você You can quiser. call yourself Pentecost. Você pode se chamar de You can call pentecostal. yourself Assemblies of Você God. pode se chamar de Assembleia You de can call Deus. yourself Methodist. Você pode ser um metodista. Oh, there is nothing wrong in Não há that. nada errado nisso. But what we want to point to you Mas o que eu quero apontar para is você that Jesus is not in é que denominations. Jesus não está em denominações. The light of God is shining in the word. A luz de Deus brilha sobre a palavra. It's the word that is the light of the É a world, palavra que é a luz do mundo, not a denomination. não uma denominação. So now Jesus Christ, Então agora Jesus Cristo, after he rose, depois que ele levantou, he told the people ele disse ao povo that I want to get true witnesses. que eu tenho que tomar, True. Eu- Very true. eu tenho que ter testemunhas muito boas, True witnesses. testemunhas cuidadosas. False witnesses put him in the grave. Falsas testemunhas o colocaram no sepulcro. But now, Mas agora, he has to get you ele tem que tomar você, a true witness ele tem que tomar uma verdadeira that testemunha can bring you out of the que grave. pode tirá-lo do sepulcro. What is the grave today? Qual é o sepulcro hoje? The grave is in the O denominations. sepulcro é a denominação. Where the true word of God is not preached, Quando a verdadeira palavra de Deus não é pregada, it is a grave. é um túmulo, Because there is no life there. porque não há vida ali. The life is in the word. A vida está na palavra. So when the people preach anything contrary to the word Então, of quando God, as pessoas pregam qualquer coisa contrária à palavra de they Deus, are putting you in the grave. eles te colocam no And that sepulcro. is what they are doing. E é isso que estão fazendo. But thank God, Mas, graças a Deus, when the word of God resurrected, quando a palavra de Deus ressuscitou and the Holy Ghost came upon the e o church, Espírito Santo veio sobre a igreja, and Peter carried the e message Pedro carregou a to the mensagem Jews, para os judeus and then to the e Samaritans, também aos and samaritanos then to the e Gentiles, aos gentios, with the same baptism of the Holy Ghost. com o mesmo batismo do Espírito Santo. In the book of Acts, No livro de Atos, it said when the Holy Ghost came down on the day of ele Pentecost, diz, quando o Espírito Santo veio abaixo no dia do Pentecoste, 3,000 were baptized. 3,000. 3.000 foram batizados. And when the Samaritans were also received the message, E quando os samaritanos também receberam a mensagem, Peter went and then they laid their hands on them, they received the same Holy Ghost. Pedro foi e colocou a mão sobre eles, e eles receberam o mesmo Espírito And Santo. in the house of Colonius, the soldier, E na casa do soldado, Colonius, Galanius, in his house, Colonius, na sua casa, Acts chapter 10, em Atos capítulo 10, he also received the same Holy Ghost. ele também recebeu o mesmo Espírito Santo. So the Holy Ghost is
always the same. Então o Espírito Santo sempre é o mesmo. And it will always believe the word of God. E sempre acreditará na And palavra de Deus. and you know what they did? Você sabe o que eles fizeram? They tried to crucify the word again. Eles tentaram crucificar a palavra And novamente. that is how we saw the Roman. É assim que nós vemos o romano. They came in to destroy the Os word. romanos, eles vieram para destruir a But palavra. they pretended that they are Christians. Mas fingiam ser cristãos. But their purpose was to destroy the Mas word. o seu propósito era destruir a palavra. And when they succeeded to destroy the E quando word, eles sucederam em destruir they a palavra, killed a lot of eles believers. mataram muitos crentes da época. If you could remember, Se você pode se lembrar, or the Pope that passed away, Pope John Paul, um Papa, João Paulo, he apologized ele pediu desculpas for killing the por Protestants. matar os cristãos. They killed them, Eles o mataram put them in the grave e os again. colocaram nos túmulos. What were they doing? O que eles fizeram They a were ele? trying to crucify the word. Eles tentavam crucificar a They were palavra. trying to destroy the Eles word. tentavam destruir a palavra. But the Bible Mas says a Bíblia diz: it will resurrect again. ressuscitará The novamente. word of God will resurrect A again. palavra de Deus ressuscitará So novamente. in the dark ages, Então, nas eras negras, when they tried to crucify the word, quando tentaram crucificar a palavra, but God made a promise mas Deus fez uma promessa. in the book of Joel, No livro de Joel, Joel chapter 2 verse 25, Joel capítulo 2, versículo the 25, Bible a said, Bíblia diz: I shall restore. eu restaurarei. I shall restore. Eu restaurarei. So God has spoken of restoration Então Deus falou de restauração to bring us back to the para original nos way. levar à maneira original, de volta à maneira When the original. Holy Ghost fell, Quando o Espírito Santo and caiu then it picked Paul to E o- be the messenger e o povo recebeu o to mensageiro read the Gentiles. para levar aos gentios. God is dealing with the Gentiles today, Deus está lidando com os gentios Not hoje. Israel, Não Israel, but the Gentiles. mas os gentios. And then he has given us a messenger. E então ele nos deu um mensageiro. And when Paul came, E quando Paulo veio, what did he preach? quando ele pregou, He said there is only one ele God. disse só um Deus. Paul said, Paulo disse oh, in Ephesians chapter 4 verse 4, em Efésios capítulo 4, versículo he 4, said there is only one Lord, ele disse apenas um Senhor, one God, um Deus, one Father. um Pai. He preached only one God. Ele pregou apenas sobre um Deus. Paul said, Paulo disse, baptism batismo should be in the name of the Lord Jesus Christ. deveria ser no nome do Senhor Jesus He Cristo. was putting the true word Ele down. estava colocando a verdadeira palavra em Paul frente ao said, povo. Paulo In disse the book of Corinthians, no livro de Coríntios, 14, 34 down, Coríntios capítulo 14, de 14 abaixo. and then 1 Timothy 2, E 1 Timóteo 11, 2, 11, Paul said Paulo disse, a woman should not preach. uma mulher não deve pregar. The woman is not permitted to A preach. mulher não é permitida pregar. That was the original word. Esta foi a palavra original. And that is why Paul E é said, por isso que Paulo disse, whosoever will change this word, quem deverá tomar essa palavra? whosoever will change this word, Quem tomará essa palavra? he will be accursed. Quem contrariar essa Let him be palavra accursed. será amaldiçoado. So my brother, my sister, Então, meu irmão, minha irmã, let nobody try to change the word of God for não you. deixe ninguém distorcer a palavra de Deus para você. Jesus is resurrected. Jesus ressuscitou. And the same word E na mesma palavra that they preached in the day of que eles Pentecost, pregavam no dia do the Pentecoste, same baptism o mesmo batismo on the day of no Pentecost dia do Pentecoste is the same baptism today. é o mesmo batismo hoje. And God said, E Paulo disse, in this evening time, nesse tempo da noite, darkness is very que close. Cristo está muito perto, Darkness has come upon the earth. que Cristo está sobre a terra. But thank God, thank Mas graças a Deus, God said, Deus disse, let us go quickly to Zechariah. vamos ler em Zacarias, Zechariah chapter 14 verse 7. Zacarias capítulo 14, verso 7. Verse 7. He said, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day, not night. But it shall come to pass that at the evening time it shall be light. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. There will be light at the evening time. Haverá luz no tempo da tarde, do What cair is the da light? tarde. O que é a luz? The light is Christ. A luz The é word. Cristo, é a So the palavra. word will resurrect again. Pela palavra ele ressuscitará At the novamente. evening time, E no tempo da It noite. has been in darkness
estava em escuridão. But at the evening time, Mas no tempo da noite, the word will rise again. a palavra ressuscitará novamente. That is why Isso é porque we have to get Malachi 4, nós temos que tomar Malaquias 4. a prophet to rise, Profeta que se to levantará restore us para back restaurar-nos to the de original volta à word, palavra original, the original faith. a fé original. That is why Isso é porque today, hoje, by the grace of God, pela graça de Deus, we baptize people in the name of the Lord Jesus nós Christ. batizamos as pessoas no nome do Senhor By the Jesus grace of Cristo. God, Pela graça de Deus, Women cannot preach according to the Bible. mulheres não podem pregar de acordo com a By the Bíblia. grace of God, Pela graça de Deus, communion comunhão is not in the morning. não é na manhã. Communion is in the night. Comunhão é na noite. Paulo, he told the people ele disse ao povo, in 1 Corinthians chapter em 11 1 ao Coríntios capítulo 11, and verse 23 down, e verso 33 he abaixo. said, the very night they arrested Jesus Christ, Na mesma noite que eles prenderam a Jesus Jesus Cristo, was not arrested in the morning. Jesus não foi preso na He manhã. was arrested in the night. Ele foi preso à noite. Communion is in the morning. Comunhão é na manhã. And that is why we call it the Lord's Supper. E é por isso que nós falamos sobre a última ceia. But it is very strange today. Mas é muito estranho hoje. People can go in the morning and they say we are going for Lord's Supper. As pessoas podem ir da manhã e dizer, nós estamos indo para a última ceia. They're supposed to say we are going for breakfast. Eles deveriam ir, nós estamos indo para o café da manhã. They should not say supper. Eles não deveriam falar If ceia. it is supper, A ceia da it noite is evening. é na noite que a ceia All these ocorre. things the churches has really, Todas essas coisas que as they igrejas are, fazem, they are changing eles the estão doctrine. mudando a doutrina. What are they doing? O que eles estão They are fazendo? crucifying the word. Eles estão crucificando a They want to palavra. put the word again in the grave. Eles querem colocar a palavra novamente no But my sepulcro. friend, Mas, meu amigo, Thank God, graças a Deus, the word has resurrected. a palavra ressuscitou. That is why today Isso é porque we hoje can preach the truth. nós podemos pregar a true verdade, word of God. a palavra We verdadeira were de also Deus. in denomination, Nós também estávamos em but we have denominações, seen the light mas nós vimos a luz and we are pulled out e nós fomos tirados to be part of the para light. se tornar parte da luz. That is why we can be a true É witness. por isso que nós podemos ser uma verdadeira Now, testemunha. before we close, Agora, antes de I terminar, want to show you something eu quero here. lhes mostrar algo aqui. In the book of Jeremiah, No livro de Jeremias, Jeremiah 13, Jeremias 30, Jeremias 13, verse 16. versículo 16. It said, give glory to the Lord, Dai your glória ao God, Senhor nosso Deus, before he caused darkness, antes que venha a escuridão, and before your feet stumble e antes que tropecem vossos pés upon the dark mountain, nos montes tenebrosos, and while you look for light, antes que, esperando vós luz, he turned it unto the shadow of death, ele a mude em sombra de morte and make it gross darkness. e a reduz à escuridão. My brother, Meu irmão, darkness is coming. escuridão está vindo. That is why we have got evening light. Isto é por isso que nós temos a luz do entardecer. Immediately this evening light goes No out. momento que esta luz da noite, essa luz do entardecer sair, We move into darkness. nós nos moveremos em direção à So escuridão. darkness will fall. Então a escuridão cairá. So it is needful for you to run. Então é necessário que você corra. Run and move with the light of God. Corra e mova-se para a luz de Deus. This evening light will not stay long. Esta luz do entardecer não durará muito. It is only a light to show the path for the righteous ones. É apenas uma luz para mostrar o caminho aos justos. After this light, Depois desta luz, there will be gross darkness. haverá escuridão. And that is the time E este é o tempo that there will be no mercy que não again. haverá misericórdia mais. It will move into tribulation. Será tribulação. But I want to tell you, Mas eu quero lhes dizer, he is not here. ele não está He aqui. is not in the grave. Ele não está no túmulo. He is risen. Ele ressuscitou. Don't look for him in the grave. Não procure para ele, Don't a look for ele him no in the sepulcro. churches. Não procure ele nas Because igrejas. the churches, Porque as igrejas, they have crucified the word. eles crucificaram a If palavra. you go to a church Se você ir a uma and igreja they say we will baptize e you dizer que vão te in batizar the name of the Father, no nome do Pai, in the name of the no nome Son, do Filho in the name of the Holy e no nome Ghost, do Espírito Santo, they are crucifying the eles word. estão crucificando a palavra. That is not the word of
God. E esta não é a palavra de Deus. And when they do that, E quando eles fazem isto, they want to put you in the grave. eles te querem colocar no They are sepulcro. killing you. Eles estão te matando. Because the word of God is life. Porque a palavra de Deus é So when you vida. get the true word of E God, quando você tem a verdadeira palavra de it Deus, generates life in your ela life. gera vida em você. And what is the true E o word? que é a verdadeira palavra? Peter declared it Pedro declarou-a on the day of no dia do Pentecost. Pentecoste. Acts chapter 2, Atos capítulo 2, verse 28, versículo 38. 38. Versículo He 38. said, Ele disse: Oh, repent, arrependei-vos, every one of you, cada um de vós, and be e baptized sejais in batizados the no nome name of the Lord Jesus do Christ. Senhor Jesus Cristo. That is the true baptism. Este é o verdadeiro batismo. And if you are not baptized that E way, se você não é batizado desta maneira, you need to come back and você rebaptize. precisa voltar e ser Because rebatizado. that is the only gateway. Porque essa é a única maneira. And Peter opened it for the people. Essa é a única saída. E Pedro abriu essa saída para o povo. The key to the kingdom is not with your pastor. O portão do reino não é com o seu It is pastor. neither with your bishop. Não é com o seu bispo. It is with the Holy Ghost. É com o Espírito Santo. And the Holy Ghost will always speak the E o word of Espírito God. Santo sempre falará a palavra de The Holy Deus. Ghost will not argue the word of O God. Espírito Santo não modelará a palavra de So Deus. today, Então hoje, when you want to know Jesus, quando você quer conhecer a Jesus, don't go to the grave. não vá ao sepulcro. Don't go to the denomination. Não vá às He denominações. is not there. Ele não está lá. He is alive. Ele ressuscitou. He is risen. Ele está vivo. Come to the evening light. Venha para a luz do entardecer. There are men of God in Brazil Há homens de Deus no Brasil that have got the truth. que têm a verdade. I will show you one of Eu them. lhe mostrarei um deles. Pastor Jose É Granja, o pastor José Granja, the man that brought me into o Brazil, irmão que me trouxe para o Brasil. he is a man of God. Ele é um homem de Deus. If you want to know Se truth, você quer conhecer a verdade, you get to him. você vai a ele. He will tell you more. Ele vai te mostrar He mais. will lead you to the truth. Ele te levará a verdade. Because Por quê? he is appointed Porque ele é apontado to show the people the light para of God. mostrar às pessoas a luz de Deus. Jesus is alive. Jesus está vivo. He is not in the grave. Ele não está no sepulcro. Where is the resurrection? Onde é a ressurreição? Resurrection is in the people of God A today. ressurreição é no povo de Deus hoje. Because when he Porque resurrected, quando ele ressuscitou, he came back ele voltou and lived in his people. e viveu com o seu povo. That is why Isso é porque we cannot deny him. nós não podemos negá-lo. Because he is already in me. Porque ele já está em mim. And if he's in E se me, ele está em mim, how can I deny his como eu word? posso negar a sua palavra? But when you see somebody, Então quando você ver you say, alguém I have que Christ. diz, eu tenho I Cristo, have the Holy Ghost. eu tenho o Espírito Then you Santo, tell him, então você diz a ele, Baptism batismo should be in the name of the Lord Jesus deveria Christ. ser no nome do Senhor Say, Jesus "No, no, no, I Cristo. will not Ele take diz assim, não. There is something wrong with him. Há algo errado com ele. What he is professing O que ele está falando is not the truth. não é a verdade. He doesn't have Jesus. Ele não tem Jesus. If you have Jesus, Se você tem you will Jesus, believe Jesus. você acredita em Jesus. The woman cannot preach. A mulher não pode pregar. That is the word of God. Esta é a palavra de Oh, Deus. woman can preach. Oh, as mulheres Because podem woman pregar. has no Holy Porque Ghost. a mulher tem o Espírito Santo. You don't believe the word Você of não God. acredita na palavra de Deus. The Bible says A Bíblia diz, the hair of the woman a cabeça da mulher is the covering. é o Calvário. Any pastor Um that pastor, will tell you that o pastor que te dizer que if you don't put something on your você head não colocar algo na sua cabeça before you pray, antes de você orar, he doesn't know the word of ele God. não conhece a palavra de Deus. The hair of the woman O cabelo da mulher is the covering, é o Calvário. not any covering again, not anything to cover the hair. O cabelo da mulher não é uma cobertura. And Paul said E Paulo disse, he is laying the foundation. ele deixou a fundação, ele montou a So fundação. whosoever will come Então aqueles que virão must come with the same deverão material. vir com o mesmo material. If you don't come with the material, Se você não vem com o material, then you are building another foundation. você está construindo outra fundação. But the only foundation Mas a única fundação is Christ. é Cristo. And Christ is the E word. Cristo é a palavra. So we are very grateful Então nós somos muito that gratos we are not looking for him in que a nós grave. não estamos procurando por ele no sepulcro. Look for him in the word. Procure por ele na palavra. He is alive. Ele está vivo. Go and meet him in Galilee. That's what he told them. Vá e encontre-me na Galileia. Isso foi o que ele disse. Today, Hoje, we are not going to Galilee, nós não estamos indo a but Galileia, we are going to meet him in the mas air. nós estamos indo visitá-lo, encontrá-lo no céu. There is rapturing faith. A fé de rapto. There is a word of Há uma God. palavra. The word of A God palavra de is Deus what will change us, é o que nos mudará. and we will meet him in the E sky. nos encontraremos com ele nos If you want céus. to be part of the Se rapture, você quer ser parte do rapto, there is a opportunity for you. há uma oportunidade para você. Come and believe the word of God. Venha e creia na palavra de Deus.
your pastors will not believe. Seus pastores não vão acreditar. If they will believe, Se eles acreditarem, it's okay. tá tudo bem. Then they preach the true word to you. Então eles realmente pregaram a verdadeira all palavra what we para want to você. do. Isso é o que todos queremos fazer. We are not condemning them, Não estamos os condenando, but we are condemning the false teachings. mas estamos condenando os falsos The false ensinamentos. teachings is not good. Os falsos ensinamentos não são It will bons. kill you. Irão te matar. Only the true word can give you Apenas a life. verdadeira palavra pode te dar vida. So I'm inviting you Então eu te convido to come one of these days para vir num desses and then dias see Pastor Granja. e ver e ter com o Não, pastor pastor, Granja that- e dizer, pastor, That African preacher, e dizer para o pastor, aquele pregador he africano, was saying that we are looking for Jesus in the ele grave. disse que estávamos procurando por Jesus num sepulcro. I didn't understand what he Eu was não saying. entendi o que ele disse. I want to know more Eu of quero that. saber mais disto. The pastor will get enough O time pastor terá tempo suficiente and then talk many things e with you. falará muitas coisas com você. There are many books he can also give to Há you muitos livros que ele pode te dar that will help you. que também te ajudarão. God has sent a prophet. Deus nos mandou um profeta. We are not in darkness. Nós não estamos em escuridão. We are in the light of Nós God. estamos na luz de But Deus. very soon, Mas muito the breve, light will be taken away. a luz do entardecer será tirada. Why are you waiting, my O que friend? você está esperando, meu Come amigo? into the light of God. Venha na luz de Deus. It will be very too late, Será tarde demais, talvez. but you have a chance. Mas você tem uma I'm chance. inviting Eu you estou te convidando that come into the light. para que venha a luz. So before the light will be taken away, Então, antes que a luz seja tirada, oh, then you will not be part of the destruction. para que você não seja parte da destruição, The Holy Ghost is here. o Espírito Santo está aqui. So Elijah Então, Elias has come in our day veio nos nossos dias. and he has revealed E ele se revelou, the Bible truth ele revelou a verdade da Bíblia back to us. para nós. That is why we are preaching É por isso que nós pregamos the same thing what Paul a preached. mesma coisa que Paulo pregou. Exactly what Paul preached. Exatamente o que Paulo That pregou is what we are preaching. é o que nós pregamos. But it's very sad. Mas é muito triste Sometimes you see a pastor, que às vezes você vê um pastor then you show the word of God to e você him. mostra a palavra de Deus para ele. Baptism Batismo should be in the name of the Lord Jesus deveria ser no Christ. nome do Senhor Jesus Cristo. That is what Peter did. Isso é o que Pedro falou. In the Jews, E os judeus, Samaritan, samaritanos Gentiles, e gentios, they were all baptized in the name of the Lord Jesus Christ. todos eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. But these pastors, Mas esses they pastores, will tell you, eles te dirão, Peter made a mistake. Pedro fez um erro. Peter made a mistake. Pedro cometeu um erro. Jesus Christ Jesus Cristo said, disse, baptize them os batize in the name no nome of the Father do Pai and of the Son e do Filho of the Holy e do Ghost. Espírito Santo. Yes, it's true. É verdade. Matthew 28:19. Mateus 28, But what is the 19. meaning? Mas qual é o significado? They didn't understand. Eles não entenderam. That is what Peter declared on that day. É isso que Pedro declarou naquele dia. The Father O Pai is the Lord. é o Senhor. The Son O Filho is Jesus. é Jesus. Holy Ghost E o Espírito is Santo Christ. é Cristo. Hallelujah. Aleluia. So baptize the people Então batize as in the name of pessoas the Father, no nome do Pai, Lord, Senhor, Son, Filho, Jesus, Jesus, Christ, Cristo, Holy Ghost. Espírito Santo. So that's the name of Então God. este é o nome de His name Deus. is the Lord Jesus O nome Christ. dele é Senhor Jesus That Cristo. is exactly the baptism. Isto é o batismo exato. But today, Mas hoje the people, they don't believe. as pessoas não acreditam. They say Peter made a Eles mistake. dizem, Pedro cometeu um erro. As I'm closing, Enquanto nós I terminamos, could remember when I was in Zimbabwe, I Eu was lembro- traveling to South Africa. eu lembro quando estava no Zimbábue e eu estava viajando pela I África. was talking with another brother on a bus. Eu estava conversando com outro irmão em um He ônibus. said the same E thing. ele disse a mesma coisa. Peter made a mistake. Pedro cometeu um erro. If Peter made a Se mistake, Pedro cometeu um erro, then there is no hope for us. então não há esperança para nós. Because Jesus gave him the key. Porque Jesus deu a ele a So chave. if it was a wrong key, Então se fosse uma chave errada, then we are all lost. então todos nós estamos May perdidos. God have mercy on you, Mas que Deus tenha misericórdia not de to vós. listen to what people are saying. Para que você não ouça o que as pessoas dizem. Look for him Procure por ele. when as the light is shining. Onde a luz está brilhando. Come out from darkness. Saia da escuridão. You will see the light. Você verá a luz. But if you still remain in that Mas darkness, se você continuar na escuridão, you will not get opportunity to see você the não light. terá oportunidade de ver a luz. The churches are veiling you from the light, As igrejas te cobrem da luz. but he is alive. Mas ele está vivo. Mary and the other Mary, Maria e a outra Maria, they were looking for him in the grave. eles estavam procurando por ele no sepulcro. He is not in the grave. Ele não está no My sepulcro. sister, my brother, Meu irmão, minha irmã, I'm telling you this eu evening, te digo nesta noite, Jesus is not in the grave. Jesus não está no sepulcro. He is alive. Ele está vivo. And if you want to just be part of his Se você life, quer ser parte da sua vida, come to where the true word is preached, venha onde a verdadeira palavra é pregada. where you can get the word of God being Onde você preached. pode tomar a palavra de Deus que é verdadeiramente pregada. I'm going to pray. Eu vou orar. Wherever you are, Onde você estiver,
If the word of God reaches you, Se a palavra de Deus alcançar você, the word of God is life. a palavra de Deus é vida. And when that life gets into your E life, quando essa luz entra na sua it vida, will destroy all darkness ela away. destruirá toda a escuridão que há em You will be você. full of light. Você será cheio de luz. That light Essa luz could not shine in the churches. não pode brilhar nas igrejas. During the days of Jesus Christ, Durante os dias de Jesus Cristo, the light could not shine in the Sadducees, the Pharisees. essa luz não pôde brilhar nos saduceus e nos fariseus. It only shone for the believers. Apenas brilhou para os cristãos, os Today, crentes da época. Hoje, If in the days of Jesus, se no dias de there was Jesus only about 4 or 5 denominations, havia apenas 4 ou 5 denominações and they rejected the truth, e eles rejeitaram a Today, verdade, hoje we have over thousands and thousands of Hoje denominations. nós temos milhares e milhares de denominações. Oh, my brother, Ó, meu irmão, you must run for your own você salvation. precisa correr pela sua própria salvação. Get into the light of God. Entre na luz de Deus. Darkness is coming. A escuridão está vindo. The word is resurrected. A palavra ressuscitou. Jesus is alive. Jesus está vivo. Precious Lord, Precioso Senhor, we are very grateful nós somos muito gratos that you can anoint our eyes que você vem e que você pôde vir e ungir nossos olhos to see these things. para vermos essas coisas. This is what Laodicea age, the last church age, Isto é como a igreja de Laodiceia, a última era da igreja. you promised to anoint their eyes. Você prometeu que iria ungir os olhos, But they said they don't need it. mas eles disseram, nós não precisamos. Oh Lord, Ó Senhor, my prayer this evening minha oração nesta noite is we cannot convert the denomination, é que nós não convertamos as denominações, but we can convert your son. mas que possamos converter os We seus can convert filhos, your que daughter. possamos converter suas filhas. So if any daughter is in the grave, Então, se qualquer filho está let the no word of God sepulcro, reach him or her, deixe a palavra de Deus alcançar ela ou that ele. he will see the resurrected Jesus Que Christ. este filho ou filha de Deus poderá ver a palavra That he ressuscitada. will move from darkness E ele se moverá para longe da escuridão into your e marvelous virá light. para a sua maravilhosa luz. Have mercy on your people. Tenha misericórdia sobre o seu povo, ó We Pai. thank you for reaching your Nós people te agradecemos por podermos alcançar o seu povo with the word of God. com a palavra de Deus verdadeira. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. In Jesus Christ's No name. nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.